Então, bem-vindo a todos. Essa é mais uma aula do curso de extensão Ciência e Covid-19. Hoje o nosso convidado é o Thales Minei. Ele é consultor médico da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, do Ministério da Saúde, e vai contar um pouquinho para a gente como foi a experiência de desenvolver uma diretriz clínica de Covid-19 para atenção primária à saúde no Ministério da Saúde. Então, Thales, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né? Um enorme prazer tê-lo aqui apresentando essa experiência, contando um pouquinho para a gente como foi essa experiência de elaboração de um protocolo no momento de uma pandemia tão importante. Tá ótimo. Muito obrigado, primeiramente, ao convite. Um oi para todo mundo. E é uma honra estar contribuindo um pouquinho que seja para a saúde pública do Brasil e também para esse curso aqui da UFSPA com a parceria com a Unifesp. Então eu vim aqui para apresentar mais ou menos e para falar sobre a experiência de desenvolver uma diretriz clínica de Covid-19 para atenção primária no Ministério da Saúde. Vou começar aqui então explicando primeiramente quem eu sou, né? Sou o Thales, eu sou de São Paulo, mas eu fui para Porto Alegre em 2014 para fazer faculdade. E aí eu me formei pela UFSPA em 2019. Também gostaria de dizer, durante a faculdade, eu ajudei a fazer um TEDx ali na minha universidade e também fiz parte do Global Shapers, que é uma comunidade internacional ligada ao Fórum Econômico Mundial. Eu digo essas duas coisas porque eu acho que são importantes para a minha formação acadêmica e como pessoa, porque elas me ajudaram também tanto a ter mais ideia de empreendedorismo social e de ter mais noções de gestão, de organizações. Então, elas foram muito importantes para mim. E aí, em janeiro, o secretário aqui da atenção primária, Dr. Erna, me chamou para compor a equipe e para ajudar aqui como consultor na secretaria. Cheguei aqui, então, explicando para vocês um contexto geral, cheguei aqui no Ministério em fevereiro desse ano, 2020. E logo que eu cheguei, ainda não tinha nenhum caso aqui no Brasil de coronavírus. E logo que eu cheguei, eu já fui acionado para compor o COI, que basicamente é o Centro de Operações de Emergência do Covid-19. O que significa? Esse centro, ele basicamente controla tanto as operações como as estratégias de enfrentamento a essa doença. E o documento base que eles utilizam é chamado de Plano de Contingência Nacional, tá? E nele a gente vai ter 3 níveis, digamos assim, são os níveis de defesa. Cada nível tem uma determinação, ele tem uma definição e existe as diretrizes para cada tipo de nível. O primeiro nível era chamado de nível de alerta. Não existia nenhum caso suspeito ainda no território brasileiro. Enfim, nesse nível, existe, por exemplo, a recomendação de chamar grupos de especialistas ad hoc para discutirem algumas condutas. O segundo nível é o perigo iminente. Existe a confirmação de um caso suspeito aqui no território brasileiro. No caso aqui do Brasil, essa confirmação se deu no dia 26 de fevereiro. Então, foram mais ou menos uns 20 dias depois que eu já tinha chegado aqui no Ministério. E aí, o último nível é chamado de ESPIN, que é Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional. Nesse nível, acontece a confirmação de transmissão local. Dentro da ESPIN, existem 2 fases, a fase de contenção e a fase de mitigação. Na fase de contenção, o principal objetivo é conter o espalhamento da doença no território brasileiro. E o principal expoente nessa fase é a vigilância sanitária, é a notificação. E justamente a gente quer conter o espalhamento dessa doença no nosso território. A segunda fase é a fase de mitigação. E o principal objetivo é diminuir os casos graves e os óbitos aqui no território brasileiro. O principal expoente nessa fase de mitigação é a APS, justamente nós. Então, basicamente, eu cheguei aqui no Ministério nesse contexto de COI e de nível de alerta, onde não existia nenhum caso suspeito, mas a gente sabia que uma hora a doença ia avançar, assim como a gente estava vendo os exemplos de China, por exemplo, na época, e sendo avançado para a Europa, a gente sabia que uma hora ia chegar em fase de mitigação aqui no Brasil, e a gente sabia que a APS seria essa barreira que a gente iria enfrentar toda essa doença. Nesse contexto, então, foi pedido para mim
e para uma equipe para a gente desenvolver justamente esse protocolo, essa documentação de manejo clínico do coronavírus, né? E por onde que eu comecei? Bom, como todo bom médico, eu ainda tenho esse vício, mas como todo bom médico, eu acessei o PubMed e as plataformas de evidências. No caso, UpToDate, por exemplo, foi uma das que eu mais usei. Eram muitas perguntas e poucas evidências robustas naquele momento. A grande maioria que eu tinha acesso ali eram série de relatos de casos chineses e opiniões de especialistas. Então eu sabia que essas evidências tinham graus pequenos, então, por exemplo, 5D, 4C, eu sabia que eu não podia ter um grau de confiança e de seguir 100% a risco aquilo ali. A maior parte das recomendações iniciais e das orientações provisórias daquele momento eram do OMS. E a OMS se baseava basicamente nas diretrizes passadas que eles aprenderam com a SARS, com a MERS, com a influenza e com a H1N1, que eram aquelas, enfim, pandemias, epidemias que tiveram no passado. Então, foi muito baseado nessas recomendações, até porque todas elas compõem uma constelação de síndromes respiratórias, né? Então, esse foi o começo que eu enfrentei. Perdão. O que acontece? Nessa fase que a gente estava no nível de alerta, começaram a sair, então, os primeiros artigos com algumas informações um pouco melhores, um N um pouco mais robusto, um pouco maior, que a gente podia prestar mais atenção. E, juntamente também, a gente convocou oficinas de especialistas ad hoc aqui no Ministério e algumas representatividades médicas. Então, sociedades brasileiras vieram aqui nos ajudar, a gente chamou representatividades do pessoal da enfermagem, o COFEN, o CONAS, o CONASEMES, para a gente fazer justamente uma roda de conversa, para a gente ter uma oficina de especialistas a nível de alerta, por exemplo, que não tinha nenhum caso no Brasil. Com tudo isso, com esses artigos, com mais informações, com um N um pouco maior, e com essa oficina de especialistas, mostrando uma clareza um pouco melhor de condutas, nesse contexto de síndromes respiratórias, a gente teve uma ideia muito mais clara sobre a sintomatologia, a epidemiologia e alguns desfechos gerais dessa doença que é e era tão desconhecida, né? Claro que a gente sabe que novas evidências estão saindo toda hora, mas naquela época era muito mais nebuloso e a gente não sabia onde a gente estava pisando. Ok, esse foi o primeiro passo para ter um norte muito maior para escrever sobre esse documento. Só que o segundo desafio maior era definir qual seria justamente o nosso plano estratégico. Por quê? Não adiantava eu escrever esse protocolo baseado no nível de alerta, porque, do ponto de vista de saúde pública, esse protocolo não ia servir de nada se eu escrevesse ele a nível de alerta e no nível de mitigação, que era onde a APS mais precisava, ele não ia valer de nada, porque ele teria sido escrito para um outro contexto, para uma outra postura de saúde pública, digamos assim, de um outro tipo de enfrentamento. Então, qual foi a nossa estratégia de enfrentamento? A gente escolheu, então, a transmissão comunitária na fase de mitigação. Esse seria o objetivo desse protocolo, dessa documentação. Porque nessa fase de mitigação, a importância da APS é gigantesca. Ela é um grande filtro, porque a gente sabe que grande parte dos casos são considerados leves, e eles vão ficar retidos na atenção primária. Além disso, a gente sabe que a APS ela é a porta de entrada do SUS, e pelas diretrizes operacionais do SUS, a gente sabe também que a gente funciona como um sistema A gente funciona no sistema de hierarquia de cuidado da assistência. Então, a gente parte da primária, secundária e terciária. Enfim, definimos, então, que o nosso protocolo seria para a fase de mitigação, onde aconteceria a transmissão comunitária. Significa que acontece casos autóctones sem o link da doença. Então, aconteceriam a transmissão aqui local, dentro do território brasileiro, e a gente não conseguia fazer mais esse link, a gente não sabia de onde essa doença veio. A gente não conseguia mais saber, é viajante ou não é. Não fazia mais sentido isso nesse momento, nessa fase de mitigação. O protocolo foi focado para essa fase, e a gente sabia que o que importava agora era uma abordagem sindrômica, e não mais etiológica da doença. Então, não importava mais se era H1N1,
se era influenza A ou se era coronavírus causando aquela síndrome gripal. O importante era a abordagem sindrômica, era estratificar, era saber se a doença é grave ou é leve. Então, o objetivo nessa fase é diminuir os casos graves e os óbitos, reconhecer, estratificar e conduzir de forma correta essas síndromes gripais. Então tá, falando agora dos documentos em si e explorando um pouco mais sobre eles. O protocolo de manejo clínico na PS, que é o documento mãe, ele foi pensado de maneira prática e sequencial. Ou seja, ele foi pensado de uma maneira para o profissional ler aquilo ali de cabo a rabo, fazendo uma sequência lógica e de sentido. Então, só ele ler aquilo ali, ele não precisa ficar procurando um sumário, por exemplo, uma coisa que ele queria saber. Se ele ler aquilo lá de forma contínua, ele vai entender o fluxo e a sequência lógica por trás desse protocolo. O outro documento derivado é o fluxograma, que basicamente é uma representação gráfica do protocolo. O objetivo é pegar esse fluxograma, imprimir e colar na parede da unidade para todo mundo conseguir visualizar. Ele basicamente é a representação gráfica do protocolo. E por fim, existe também Fast Track. Fast Track ele foi solicitado pelo senhor secretário para a gente fazer para o manejo clínico na ATS. E vocês devem estar se perguntando, o que é Fast Track? Pois é, eu também não sabia o que era Fast Track. E eu tive que ler 2 artigos para entender um pouco melhor o que é um Fast Track. E aí, nos meus estudos, eu percebi e vi que o Fast Track basicamente é um método de triagem rápida, derivado daquelas triagens rápidas, por exemplo, Manchester, e entre outros. Ele é um grande script mostrando passo a passo de cada profissional e qual que é o papel dele naquela larga escala e naquele passo a passo, naquela linha de produção. Fazendo uma analogia, é como se eu tivesse uma linha de carro de produção e eu soubesse que eu tinha que apertar um parafuso, o próximo funcionário tem que colocar tal peça, e assim por diante, até o carro ficar pronto. E o que isso acontece? Isso vai fazer com que eu tenha uma identificação mais rápida do caso, consiga estratificar de modo apropriado e consiga manejar da melhor forma possível, diminuindo o contágio entre os pacientes e aumentando a segurança para os profissionais. Além de aumentar também o cuidado, né? Isso foi muito positivo também do feedback que a gente teve de várias unidades de saúde. O objetivo do Fast Track também é pegar, imprimir aquele negócio e colar na parede da unidade, justamente para ser visualizado. Cada profissional bate o olho e sabe exatamente o seu papel naquela grande linha de montagem, que é o manejo do paciente em si. Por fim, eu também gostaria de falar sobre os desafios que eu enfrentei aqui nessa loucura e nessa elaboração de documento. São eles: primeiro, velocidade de informações e novas evidências. Ou seja, é muito difícil uma pessoa conseguir ler todos os artigos, todas as coisas que estão saindo numa velocidade incrível no mundo inteiro. Então, por isso que o trabalho em equipe está sendo essencial nesse momento, porque cada um sabe de uma parte. É impossível uma pessoa saber 100% de todas as evidências e tudo que está saindo no mundo. Segundo, período de incubação longo e um número de infectados assintomáticos. Esse está sendo um dos maiores desafios da doença, e isso é um dos fatores que mais impacta no, digamos assim, no espalhamento da doença no território brasileiro e no mundo. O terceiro, hoje em dia estão tendo muitos emissores, digamos, seja a mídia, seja as redes sociais, seja artigos, seja especialistas. E como a gente sabe, pela teoria da comunicação, muitos emissores causam ruído e acaba que ninguém recebe a mensagem que deveria ser captada. Segundo o OMS, a gente sabe que a informação da população é uma das maiores ferramentas de enfrentamento dessa doença. Então, esse está sendo um dos grandes desafios. Se a informação da população é uma das grandes ferramentas para o enfrentamento dessa doença, muitos emissores e fake news estão fazendo ter muito ruído e a mensagem final não está sendo captada pelo receptor, que são a população no geral. O outro desafio que eu tive também foi a aderência populacional às diretrizes que a gente vê. Não adianta nada a gente escrever vários documentos, fazer várias diretrizes, pensar em várias hipóteses e, no fim das contas, não ter aderência populacional a essas recomendações do Ministério ou, enfim, da OMS. E, por último, e finalizando, é pesar o fator econômico e social
e que toda essa doença vai causar. Então, a gente sabe que tem que colocar na balança, a gente pensa em tudo isso, é colocar no papel todo o impacto econômico que isso vai causar e todo o impacto social que também isso vai causar, seja de doenças mentais, seja de socialização. Realmente uma situação muito complicada e realmente a gente está trabalhando duro para tentar fazer o melhor possível para a sociedade brasileira. Por enquanto, é isso que eu tinha para falar. Tinha um tempinho aí, espero que eu tenha passado a minha mensagem. Muito obrigado e estou aberto às perguntas agora. Obrigada pela tua apresentação. Eu acompanhei um pouquinho os documentos e eu vi, por exemplo, no protocolo de manejo que a gente já está na versão 5 desse documento. Então, além de tu ter apresentado a questão do cenário de produzir, né, um material que vai ser usado por todos os profissionais de saúde, de ter a escassez da evidência, né, e ao mesmo tempo de ter a importância de ter se apresentado o que estava disponível e ter discutido com as diferentes representações, ou seja, também os outros profissionais de saúde, né, mas também a preocupação do Ministério em deixar isso atualizado, assim, como teve mudanças, muitas mudanças no protocolo, o que vocês foram aprendendo ao longo das versões também? Obrigado pela pergunta, Karine. Então, isso foi uma coisa, um impasse, digamos assim, e uma das questões que a gente levantou logo no início, porque a gente percebeu que não adiantava a gente esperar para ter uma versão final, digamos assim, do nosso protocolo, onde a gente pudesse cobrir todas as nuances dessa doença. Então, a gente optou por lançar o protocolo e cada vez a gente colocar uma versão posterior para a gente conseguir justamente ir atualizando. Conforme as políticas públicas forem avançando e forem sendo adicionadas novas coisas, por exemplo, testes rápidos, teleatendimento, telemedicina, a gente vai adicionando conforme for avançando as políticas públicas. Então, a gente percebeu que trabalhar nesse sentido de atualizar as versões ali no nosso site era a melhor saída para a gente. Então, sempre com novas evidências, sempre atualizando, e porque a gente sabe que não tem como a gente fazer uma versão final, né, total, que vai cobrir todas as nuances dessa doença. Bom, parabéns pela tua apresentação, Thales. Acho que foi muito esclarecedor para principalmente perceber para profissionais de saúde a importância de também estar se dedicando à gestão, que muitas vezes o profissional de saúde fica pensando só na questão de assistência, que evidentemente é muito relevante, mas também o planejamento e principalmente tua experiência como recém-formado e já ir para a gestão. Geralmente quem vai para a gestão é quem já tem bastante tempo na assistência. Queria que tu falasse um pouco sobre essa tua experiência, ter terminado a faculdade. Acho que tu não chegou a fazer residência, né? Tu foste direto para o Ministério da Saúde. Comenta um pouco sobre essa tua experiência, assim como carreira até esse momento. Bom, professor, muito obrigado pela pergunta. Obrigado pela oportunidade também, pelo convite. E realmente essa experiência de ser recém-formado e já estar aqui a nível nacional, digamos assim, de gestão, está sendo uma experiência muito boa para mim. É um aprendizado todo dia eu vejo coisas novas, aprendo coisas novas, e está sendo uma verdadeira aula assim, diária para mim. Claro que eu sei da responsabilidade, isso é a principal coisa. É sempre que eu me exijo bastante, porque eu sei que estão confiando em mim e eu sei que cada coisa que eu posso fazer aqui vai ter impacto na ponta e de uma grande parte da população. Então, eu estou sempre dando o meu melhor aqui, apesar de eu não ter, digamos, nenhuma residência ou, enfim, de ser um recém-formado, digamos. Eu sempre também estive envolvido em muitos projetos durante a minha formação acadêmica e durante a faculdade. Então, acredito que eu herdei também um pouco dessa característica de sempre ir atrás, de procurar e de tentar trabalhar em grupo. Acho que seria isso, professor. Ótimo. E alguma pergunta, Dani? Sim, eu tenho. Thales, a gente tem muito orgulho de ti, assim, especialmente de ser nosso ex-aluno, né? Parabéns. Que nem é importante que você falou assim da atualização do protocolo, né?
Até porque todo mundo está aprendendo ao mesmo tempo, né? Isso é novidade para todos, assim. E daí, em relação ao protocolo, fala, por exemplo, que o doente ele precisa ficar em isolamento por 14 dias, assim. Vocês já discutiram sobre isso, se o tempo de virulência diminuiu ou aumentou em relação ao isolamento? Quem tem diagnóstico tem que ficar em isolamento teve alguma alteração ou se mantém os 14 dias? Isso. Essa pergunta é muito boa, Karine. Inclusive, a resposta a gente manteve 14 dias porque justamente existe tanto pessoal que fala que é mais e tanto gente que fala que é menos, né? Existe evidência para os dois lados e existe especialistas também falando coisas diferentes. Então a gente preferiu manter 14 dias, porque primeiro que já é uma coisa consolidada a nível global, então inclusive diretrizes mundiais de outros países também estão sendo adotadas por volta de 14 dias. A gente já tinha adotado 14 dias antes, então muitos documentos estão alinhados com 14 dias, e por enquanto não teve nenhuma evidência que mostrou que esse número tivesse que realmente mudar ou que a gente pensasse em diminuir. Até porque a gente sabe que a gente tem que pensar no sistema público e também essa parte de isolamento é muito complicado ali na base, né? É muito diferente eu fazer uma política aqui em cima e falar para eu fazer um negócio e na prática for diferente. Então, a princípio é 14 dias, resumindo, porque não existe nenhuma evidência mostrando nada e a diretriz mundial está sendo apontada para 14 dias. Resumindo. Certo, obrigada. Isso até pegando um gancho com o que você falou, que é o que a gente também pensa que é importante, né? Elaborar um documento que norteia as orientações de cuidado, mas também pensar como as pessoas vão aplicar isso na prática, assim. Vocês têm algum retorno ou alguma maneira de acompanhar de que maneira esse protocolo está sendo aplicado na APS? Quais são as dificuldades que os profissionais que estão lá na ponta estão enfrentando, né? A gente vai ter aqui estudantes, mas também profissionais de saúde que vão acompanhar esse curso. Então, se eles têm algum canal de acesso, de tirar dúvidas, ou como é que é essa implementação, né, dessa política como um todo, assim. Entendi. Sim, realmente, perdão, vou começar de novo. Realmente a gente toma uma consciência de que nem tudo que é dito aqui, a gente sabe que não vai ser conseguido ser seguido 100% ali na base, né? Digamos assim que existe uma validação interna, só que a gente sabe que a validade externa no mundo real, digamos, é totalmente diferente. E principalmente a gente tem o feedback das representatividades, por exemplo, o CONAS, o CONASEMES, e os próprios secretários estaduais e municipais ligando para a gente, ou tendo dúvidas, e-mails, enfim. E muitos entram em contato também com o COI, né? O COI também tem uma linha de comunicação e a gente sempre tenta abordar as dúvidas que eles têm, porque é o que é da nossa alçada. Claro que existem problemas operacionais de base. Por exemplo, o nosso protocolo e o fluxograma e o fast track, ele é mais focado para uma ESF, mas às vezes naquela unidade específica não é a estratégia da família. Então, eles têm que se modificar e se moldar para se adaptar o melhor possível naquela nossa recomendação, naquela diretriz que a gente determinou. Outras coisas também, mas normalmente é sempre operacional e situacional individualizada para cada situação de cada município ou de cada unidade de saúde. Eu nem incluí nenhuma pergunta, porque boa parte do que eu ia perguntar vocês abordaram e vocês já conhecem o Thales, né, de mais tempo. Aí, você ainda tem mais alguma pergunta? Está se organizando os temas a serem discutidos no Congresso Sul Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade, e um dos temas é o papel do médico de família e comunidade, e de todos os profissionais de saúde, na verdade, em um caso de pandemia. Então, qual é a mensagem assim, que tu diria para os profissionais de saúde? Qual é o papel que eles têm numa pandemia? Boa pergunta, professor. Isso é uma coisa que eu falo de vez em quando com meus amigos ali que trabalham na base, trabalham na porta, e realmente acho que nesse momento de pandemia,
digamos assim, é o momento do profissional de saúde, do médico, do enfermeiro, assumir a sua posição de importância na sociedade. É a nossa profissão, só que o nosso objetivo é salvar vidas, né? Então, o nosso objetivo aqui é tentar diminuir ou causar um bom impacto na sociedade, é ter responsabilidade da nossa profissão, e a importância do profissional de saúde nesse momento é muito grande. A gente sabe que é muito complicado, porque existe toda a insalubridade e a insegurança que existe ali atendendo os pacientes de coronavírus na porta, mas é uma responsabilidade, porque se não tiver profissional de saúde, quem vai cuidar da saúde brasileira, né? Então a importância brasileira, a importância do profissional, do médico, entra justamente aí. E na APS, falando especificamente disso, dos médicos de família, é justamente porque eles são a grande base, né? Deveria ser uma pirâmide. A APS tem grande parte de resolutibilidade. 80% dos casos de coronavírus a gente vê aproximadamente que são casos leves, que vão ser manejados ali na APS. Então, o médico de família, nesse momento de fase de mitigação, vai ser importantíssimo, né? Juntamente com as novas tecnologias que estão sendo incorporadas, né? Telemedicina, por exemplo, telemonitoramento. E outra coisa importante da APS é porque está lidando com outras demandas, né? Na cidade onde meus pais moram, eles estão tendo o enfrentamento da dengue. Então, junto com o boletim epidemiológico de coronavírus, saiu o boletim da dengue. Então, ao mesmo tempo, né, tem essa demanda nova, mas as demandas da APS também são inúmeras, né? E até fazendo um relato, eles fazem visita domiciliar para fazer o teste e tal. Então, assim, enquanto também o documento é norteador, mesmo em cidades muito pequenas do interior do Rio Grande do Sul, qual é o alcance que tem uma diretriz, assim, né? Então, queria falar isso, esse relato, para parabenizar, né, e dimensionar o alcance, né, de um protocolo que foi elaborado, né, com certeza por especialistas, mas com base na evidência, na melhor evidência disponível, assim. Então, parabenizar pelo teu trabalho aí no Ministério da Saúde. Obrigado, Karine. Então, nós agradecemos, né, a disponibilidade do Thales em meio a esse turbilhão de coisas que estão acontecendo em nos prestigiar com essa aula, falando da sua experiência na elaboração do protocolo e com certeza desejamos a ele bom trabalho, né, nessa empreitada. Obrigado, Karine. Foi uma honra. Muito obrigado pelo convite. E vou fazer meu melhor aqui, porque eu sei da responsabilidade. E espero que isso tudo acabe o mais rápido possível e que os danos sejam os menores possíveis para o Brasil. Obrigado por tudo, obrigado pela atenção e tchau.